Amados e queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a vida de vocês grandemente, amém? Estamos iniciando aqui mais uma live depois de muito tempo. Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração, para o teu coração. Nós vamos orar também pela sua vida, você que crer na oração no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai orar juntamente comigo. E eu creio em algo sobrenatural de Deus sobre a sua vida, nesta live aqui, para a glória de Deus, amém? Vamos orar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, pelo poder da Tua graça, meu Deus, infinita misericórdia, eu venho apresentar nas mãos do Senhor, ó Deus, a vida, Senhor, da Tua filha, a vida, Senhor, do Teu filho, que neste momento está comigo, Senhor, nesta live. A palavra, meu Deus, que o Senhor me direciona nesta noite de hoje, a palavra que Teu Santo Espírito, Senhor, meu Deus, ministrar ao meu espírito, meu Pai, nesta tarde. Quero aqui louvar o Senhor, meu Deus, mais uma vez, por essa gloriosa oportunidade que o Senhor nos concede de compartilhar, meu Deus, a grandeza da palavra, pela qual todas as coisas vêm à existência. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Santo Filho, que está, meu Deus, à Tua destra, intercedendo por mim, intercedendo pela Tua filha, intercedendo pelo Teu filho, intercedendo pela terra. Neste momento, enquanto nós estamos aqui, Senhor, o Senhor está trabalhando, o Senhor, meu Deus, está operando, enquanto nós voltamos, ó Pai, o nosso coração para Ti, buscando, meu Deus, o refúgio no Senhor, porque nós entendemos, ó Pai, que sem Ti não podemos, meu Deus, prevalecer, meu Pai, nem no tempo presente e nem na eternidade, sim, somente por intermédio do Senhor, pela fé em Cristo Jesus, ó Pai, somos sustentados, somos capacitados a passar, meu Deus, a adversidade, as lutas, provação, e permanecer de pé para a glória e louvor do Teu santo nome, Senhor Deus. Visita neste momento, ó Pai, a vida da Tua filha que está assistindo esta live, a vida do Teu filho que está assistindo esta live, na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde estiver, em nome de Jesus Cristo, neste momento, visita ela, visita ele, Pai, pessoas que se encontram neste momento angustiada, esta mulher, meu Deus, que se encontra, Senhor, aflita, meu Deus, visita, vai de encontro, o Senhor está aqui, o Senhor está aí, porque para o Senhor não há fronteira, nem barreira, Senhor, nem impedimento, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Glorificado, exaltado seja o Senhor, Pai. Em nome do Senhor, toca, aí tocando, o Senhor vai visitando esta alma angustiada, aí visitando esta alma atribulada, aflita, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, opera o milagre, Senhor, sobre a vida da Tua filha, sobre a vida do Teu filho, de igual modo, vidas que neste momento, pelos quatro cantos da terra, devido lutas, provações, dificuldade, perca, frustrações, ó Pai, várias dificuldades, em várias áreas da sua vida se encontra, meu Deus, em grande tormenta, em grande angústia, desespero, Senhor, meu Pai, sem expectativa, sem esperança. Outras pessoas se encontram neste momento enfermas, pessoas se encontram doentes nos leitos de hospitais, muitos se encontram neste momento, outros até mesmo já foi desenganado pela medicina, sim. Quantos se encontram com câncer, câncer de mama, câncer de próstata, meu Deus, pessoas que estão com câncer nos rins, no pulmão, várias enfermidades, cada dia a gente, meu Pai, observa, meu Deus, enfermidades, pragas surgindo, cada dia mais, os médicos sempre vão titular estas doenças com algum nome, certo é, e conforme a palavra do Senhor, pragas estão surgindo cada dia mais, mas aqueles
aqueles que habitam debaixo, Senhor, das tuas asas, no esconderijo do Altíssimo, o Senhor o guarda, o Senhor o conduz, o Senhor o protege, o Senhor livra do laço do passarinheiro. Sim, apresento nas mãos do Senhor a vida do meu amado Jorge Alexandre Pereira. Visita ele neste momento, irmão Jorge, visita a sua necessidade, visita o seu lar, visita a sua casa, visita as suas petições. Eu não sei o que ele tem passado, está passando, eu não sei o que ele está vivendo, Pai, mas vá de encontro neste momento, quebrando cadeias, destruindo todo embaraço, opressão espiritual, obra de magia negra contra quantas pessoas neste momento, Senhor, pelos quatro cantos da terra estão sendo vítimas por obra de magia negra, obra de voodoo, trabalho feito no cemitério, pessoas usadas, Senhor, por Satanás, que são levantados pelas trevas, meu Deus, sem entendimento, meu Deus, cativo das trevas, se torna instrumento de destruição para a vida de outras pessoas, mas aonde a tua palavra adentra, aonde a palavra do Senhor entra, mudança, transformação, libertação, regeneração acontece. A vida do homem e da mulher na terra, quando a palavra é recebida, nunca mais é o mesmo, nunca mais será a mesma, porque a palavra transforma, a palavra muda, a palavra traz à existência o que não existe na vida do homem pecador na terra. Visita, Senhor, neste momento. Oro também, Senhor, neste momento, pela vida daqueles que se encontram desanimados espiritualmente, Senhor Pai. Meu Deus, talvez na trajetória, na caminhada caiu, deslizou pelo caminho, meu Deus, tropeçou. Nós somos falhos, somos seres humanos, somos pecadores. Não falo isso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para justificar os nossos erros, os nossos tropeços, as nossas quedas, pois isso se trata de uma escolha, Senhor. É nós que escolhemos, é nós que permitimos as trevas predominar sobre a nossa vida, é nós que permitimos o pecado, Senhor, meu Pai, ter autocontrole sobre a nossa vida, porque a tua palavra diz em Romanos capítulo 6, versículo 14, que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sim, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça que nos salvou, que nos resgata, essa graça que transforma a nossa vida, muda o nosso caráter, é a mesma graça que nos capacita, nos habilita diariamente para nós vencermos o pecado dia por dia. Sim, é debaixo da submissão de Jesus Cristo, é debaixo da submissão da palavra, debaixo da submissão da oração, da vigilância, da meditação, da consagração, sim, ó Pai, que nós somos através, ó Pai, desses exercícios espirituais agradáveis a Deus, que nós vamos, meu Pai, prosseguir marchando na fé, permanecendo diante de toda a dificuldade de oposição que se levanta, ó Deus, ó Pai eterno. Dá a vitória, Senhor, vai operando de maneira sobrenatural, sim. Entra, meu Deus, com uma grande vitória, que o nome do Senhor venha ser engrandecido, visitando o teu povo neste momento, visitando esta nação neste momento, visitando os teus servos, as tuas servas, aqueles que estão chorando, aqueles que estão gemendo devido a lutos. Dias são maus que estamos vivendo, é dias de provação, é dia de guerra que estamos enfrentando, de batalha a cada dia. O mundo espiritual se torna mais apalpável, sim. Nós sentimos, meu Pai, a presença maligna, Senhor, mas muito mais a presença do Senhor da glória, quando nos dedicamos a uma vida de busca e de entrega. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou, Pai. Eu peço ao Senhor neste momento
momento. Entra, Senhor, com uma grande vitória, que o Senhor venha entrar com providência nesta noite e nesta casa, aonde a minha voz está ecoando. O Espírito do Senhor está trabalhando, o Espírito do Senhor está operando. Falo isso com convicção, para a glória do Senhor Deus, Pai, Filho, Espírito eterno, aonde a minha voz está ecoando nesta simples oração. O Espírito do Senhor está visitando no Brasil e fora do Brasil. Ele está fortalecendo, Ele está trazendo expectativa, Ele está trazendo esperança para a tua vida, para o teu lar, para o teu casamento, para o relacionamento entre filhos, para o relacionamento dentre a família. Senhor Pai, entra, Senhor, com uma grande vitória, vai promovendo, Senhor, o milagre. Meu Deus, que esta noite venha ser noite de milagre, sim, venha ser uma noite diferente. Alcança, Senhor. Eu oro também neste momento pelas portas abertas, sim, pessoas que se encontram neste momento atrás de trabalho. A gente se vê nos nossos dias atuais, quantas pessoas desempregadas, Senhor, quantas pessoas neste momento, meu Deus, com tantas dívidas para, meu Deus, pagar neste final de mês, meu Deus, e se encontram com as portas fechadas. Senhor, da tua palavra diz que o Senhor é que tem a chave de Davi. Sim, é uma chave espiritual, mas essa chave abre portas físicas na terra. É o Senhor que abre porta, é o Senhor que fecha a porta. Eu peço ao Senhor, entra com providência na vida deste homem e desta mulher, visitando o celeiro neste momento. Tem pessoas que estão passando grande privação no seu lar neste momento. Está faltando aquilo que é mais necessário no cotidiano. Senhor, meu Deus, não tem sido fácil, meu Deus, mas o Senhor ainda peleja. O Senhor reina, o Senhor está sentado no trono, e o Senhor é Deus de provisão. O Senhor é Deus que provê, o Senhor é Deus que faz, é Deus que sacia a necessidade, pois a tua palavra diz em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31, o Senhor trazendo uma palavra de conforto para os seus discípulos, para a tua igreja amada, dizendo: não andeis ansioso, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. Estas três coisas, Pai, são as coisas básicas para o nosso viver nesta terra diariamente. Nós comemos todos os dias, precisamos para alimentar a matéria, nós precisamos beber todos os dias para alimentar a nossa matéria, e precisamos de vestir. São básico do básico para nós, e o Senhor é Deus que provê. Assim como o Senhor cuida do lírio, assim como o Senhor cuida das plantas, aleluia, na natureza, com todo cuidado e zelo, o Senhor cuida de nós. Eu peço ao Senhor, visita essa necessidade neste momento da tua filha e do teu filho. Visita, Senhor, esta necessidade. Opera, meu Deus, na vida dela, opera na vida dele. Este pai que ouve o filho e a filha pedir algo, Senhor, pedir um Danone, pedir algo, meu Deus, uma bolacha, alguma coisa que ele tem o hábito de comer, meu Deus, e o pai dizer que não tem, a mãe falar que não tem. Isso é de cortar o coração, é de destruir o coração, Senhor. Assim, neste momento, tem muitas pessoas vivendo, mas eu peço ao Senhor, entra neste quadro de miséria, entra nesta situação, entra, meu Deus, com a tua mão forte, Deus de providência, visita, Senhor, de maneira sobrenatural. Eu quero aqui apresentar de maneira especial a vida do nosso jovem nesta nação, meu Deus, em todas as nações. Visita os jovens, da onde eu congrego, sim. Visita, meu Deus, os jovens, aleluia, de conquista e de toda a terra, jovens que estão na peleja, que estão na luta, estão na guerra. Muitos, meu Pai, estão tentando caminhar, mas há uma luta, há uma guerra, há uma batalha interna, principalmente contra a vida,
do nosso jovem. Não é fácil, nós sabemos que a natureza velha todos os dias, meu Pai, quer ressuscitar, sim. Precisamos, ó Pai, entender, ter esta compreensão, que apesar de estarmos em Cristo, de sermos regenerados, de nascermos espiritualmente e entrarmos no seu reino de glória, na salvação eterna pela fé, a luta continua até aquele grande dia, e muitos não têm suportado, principalmente jovens, muitos estão tropeçando, muitos estão caindo em algum tipo de pecado, mas neste momento eu peço ao Senhor, fortaleça a tua filha, o teu filho, aí dando graça, ânimo, ó bendito, ó Pai, seja o teu nome santo, opera, meu Deus, um milagre, visita, meu Deus, o Marcelo Pires, toma nas mãos do Senhor a vida deste homem, visita as suas necessidades, as suas petições, as suas orações, entra, meu Deus, com uma grande vitória, realiza, Senhor, o sobrenatural na vida do teu filho, opera, Senhor, de maneira poderosa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe o Jorge, a paz do Senhor, irmão Jorge, a paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Marcelo Pires. Deus abençoe. Se vocês me estão ouvindo, dá um ok aí, em nome de Jesus Cristo, amém. O Marcelo, o Jorge, pegue a sua Bíblia. Vou ler aqui em Números, estou com a Bíblia na mão, a palavra de Deus, amém? Vamos ler aqui para a glória de Deus, Números, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 18, mas é importante você entender a necessidade de ler o contexto do que nós vamos falar aqui. Eu não vou ler tudo, para não tomar muito tempo dos irmãos, das irmãs, amém? Mas leia na sua casa. Eu estava orando nesta tarde de hoje sobre algo relacionado à minha pessoa, à minha casa, juntamente à minha esposa Sônia Gonçalves Santana, e nós ali buscando, Deus trouxe esta palavra ao meu coração, e eu sinto a necessidade de compartilhar essa palavra com vocês, porque eu creio que muitos estão passando semelhante situação. Nós vamos falar de providência, provisão de Deus, que cuida de você, que cuida de mim, cuida da sua casa, ainda que muitas vezes parece que não. Às vezes parece que Deus não está cuidando de nós por causa das situações que a gente vai vivendo, o cenário que a gente muitas vezes olha com os olhos físicos e não espirituais, e por isso nos afligimos. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, com certeza seu coração terá paz de Deus, seu coração será confortado. Então o segredo é viver pela fé, porque se você olha com os olhos físicos, certamente o teu coração, diante das adversidades, diante dos problemas, algumas necessidades, ou perco, frustrações, tudo isso nós estamos sujeitos a viver na nossa trajetória aqui nesta terra. O que sucede ao ímpio, sucede também ao povo de Deus. A diferença é que é enorme, é que aqueles que servem o Senhor, que conhecem a sua verdade, tem um amparo do Senhor. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É uma promessa de Deus para a minha vida, é uma promessa de Deus para a sua vida. No entanto, precisamos entender, se eu abandono Deus, Deus também me deixará. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, você pode ler o versículo 3. O Senhor disse: me buscar, me achareis, mas se me o deixardes, eu também o deixarei. Então, permaneça no Senhor Jesus. Amém? Vamos ler, está escrito assim. Pegue aí, vamos ler juntamente. Números, capítulo 11, glória a Deus.
versículo 18 em diante, está escrito assim. Olha só que coisa tremenda. E dirá ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Santificai-vos para amanhã e comereis carne. Deus quer suprir a necessidade do povo. Vamos continuar a leitura em nome de Jesus. Porquanto chorar-te aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Verso 19, não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. O versículo 20 está escrito, mas 1 mês inteiro. Deus está falando aqui de tempo. 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfartieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós. Deus está dizendo, eu estou no meio de vós. Guarde bem esse trecho dessa leitura. Estou no meio de vós. Continuando. E chorar-te diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? É uma pergunta. Verso 21. Disse Moisés, 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito, dar-lhe-ei carne e comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem, ou juntar-se-ão para ele todos os peixes do mar que lhes bastem. Verso 23, porém o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Meus amados e queridos, quero falar aqui sobre o tema Deus proverá neste deserto. Eu não sei qual é a sua dificuldade neste momento, mas o teor desta mensagem é para aqueles que neste momento se encontram no deserto de Deus. É para aqueles que neste momento se encontram dentro de um processo. Porque quando se fala de deserto, se fala de processo. Por que que Deus levou o povo para o deserto? É uma pergunta que temos que fazer. O ponto-chave aqui, apesar de ser o tema que nós estamos aqui falando, conversando sobre a providência de Deus, pois o texto que nós lemos aqui fala exatamente sobre uma providência em cima de uma necessidade do povo. A primeira coisa que nós temos que entender é o propósito do deserto. Você vai ver no livro do Êxodo, no capítulo 3, a saída do povo do Egito. Deus não leva o povo pelo caminho que passava pela cidade dos filisteus, mas leva pelo deserto. Porque Deus fala que, porventura, o povo não viesse ver a guerra e tornar-se ao Egito. O povo não estava preparado para enfrentar conflito, guerra, luta, provação pelo reino de Deus. Não estavam preparados, porque era um povo cativo, era um povo que estava há 430 anos em cativeiro, sendo oprimido pelo governo
ou os governos de Faraó. Então era um povo que precisava ser trabalhado. Deus tira o povo do Egito e leva para a terra prometida. Deus tem uma terra prometida para mim, para você. Mas eu quero que você entenda isso de duas formas. Primeiro, espiritual, esta terra prometida. A nova Canaã, a Jerusalém que agora existe, ela representa a nova Jerusalém. O Egito, onde o povo se encontrava, representa o mundo que nos escraviza por conta do poder exercido do pecado sobre nós. É por isso que Deus tirou o povo do Egito somente quando é instituído a Páscoa, o Cordeiro, símbolo ou figura da pessoa de Jesus Cristo, é imolado naquela tarde, daquele dia. Aquele Cordeiro representa a pessoa de Jesus Cristo que no futuro haveria de morrer como morreu por mim e por você. Ali é instituído a Páscoa, o sangue de um animal que é inocente, pois um sangue de um inocente futuramente haveria de ser derramado, é derramado naquele momento. Naquele momento o Egito é julgado, os deuses do Egito é julgado porque sangue inocente foi derramado. Então, automaticamente, o povo tem que sair do Egito, porque Deus pagou o preço pelo povo. O povo agora sai do Egito. No entanto, entre a terra prometida e o Egito, entre o Egito e a terra prometida, resta-se o deserto. É o deserto. O deserto é o tempo que nós estamos aqui vivendo agora. Eu e você e a todos aqueles que estiver assistindo esta live, que está em Cristo Jesus, deve ter esse entendimento. Outra hora você estava no Egito. Outra hora você estava escravizado pelo pecado. Não conhecia Deus, estava sem Deus no mundo, como eu também. Mas o Senhor nos alcançou e hoje nós estamos na trajetória do Egito para esta terra. Que terra? A terra celestial. Mas devemos entender também, falando do contexto de provisão, o Senhor, Ele está trabalhando diariamente para prover aquilo que é necessário debaixo desse sol, ou seja, as coisas relacionadas ao nosso cotidiano, pois o próprio Senhor, estou fazendo aqui sempre uma ligação do antigo para o novo, do novo para o antigo, para nós compreender nesta soma aquilo que o Senhor está falando conosco. Como eu falei na oração, o Senhor prometeu, é promessa de Deus, cuidar dos seus filhos, Mateus capítulo 6, o versículo 31 em diante, você pode ler no contexto anterior e no contexto posterior, está falando o mesmo assunto sobre providência, sobre cuidado, sobre zelo de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, por Cristo Jesus, dos seus discípulos. Então, Deus cuida de cada um de nós, Deus cuida de você, mas devemos entender algo. O cuidar de Deus não significa que nós não vamos passar por privações. O cuidado de Deus não significa que nós não vamos passar necessidades. O cuidado de Deus não significa que nós não vamos passar lutas. A Bíblia não ensina esse tipo de coisas. A Bíblia não ensina isso, de nós sermos imunes às consequências trazidas pelo pecado no mundo. Pois nós estamos num mundo que é como o mar, que é inconstante. Ora maré alta, ora maré baixa. Então é importante nós entender isso. O povo está na trajetória para o deserto. E é necessário você entender por que você está vivendo esse momento. Olha só, Deuteronômios capítulo 8 vai nos dar um direcionamento, o porquê que Deus nos leva para o deserto. Todos que entregam a vida para Jesus, ele entra na sua trajetória nos desertos de Deus. Mas o mais importante desses desertos, a Bíblia vai dizer no livro do Êxodo, capítulo 13, ali, que quando o povo entra no deserto, Deus entra junto com o povo.
O deserto é do conhecimento de todos, que é um lugar que durante o dia é escaldante. Ninguém sobrevive no deserto durante o dia muito tempo, porque é muito quente. A Bíblia diz que Deus colocara sobre o povo uma nuvem, e essa nuvem trazia refrigério, impedindo o calor excessivo de prejudicar a caminhada do povo. Olha só que coisa tremenda. Deus está com o povo no deserto, Deus protege o povo para que o povo continue caminhando, porque existe um alvo, existe um objetivo, e o objetivo era introduzir o povo na terra. A mesma forma, aplicando para os nossos dias, o objetivo, o alvo, o propósito meu e seu, que está passando por coisas semelhantes, é entrar na terra prometida, é alcançar aquilo que é mais glorioso, que é a eternidade. Nesta caminhada, então é importante entender isso. A Bíblia diz também que durante a noite no deserto é do conhecimento de todos, que no deserto fica muito frio, a temperatura cai de forma absurda à noite, trazendo frio insuportável que pode levar à morte em pouco tempo. Mas a Bíblia diz que Deus trazia sobre o povo uma coluna de fogo. O fogo tinha como propósito aquecer o povo e direcionar o povo, diz a Bíblia, para que o povo caminhasse de dia e de noite. Ou seja, se não tivesse a nuvem que trazia refrigério, o povo não conseguiria caminhar no deserto. Não caminhando no deserto, o povo não chegaria no propósito estabelecido por Deus para o povo. Entende isso? É por isso que a Bíblia diz que a coluna de nuvem e a coluna de fogo estava sobre o povo, para que o povo caminhasse sempre, ou seja, o povo estava caminhando de dia e de noite. Sem essa proteção, sem essa cobertura, sem este cuidado, eles não conseguiriam atravessar o deserto. Somente desta forma era possível o povo chegar aonde Deus tinha já prometido, promessa. Esse era o objetivo. Mas observe, tem algo que nós precisamos entender, o propósito do deserto, com mais profundidade ainda. Deuteronômio capítulo 8, está escrito versículo 2, mas o versículo 1, que é o mais importante para entendermos isso aqui. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. O que nós entendemos aqui? Olha só, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para cumprir. Por que cumprir, guardar o mandamento? Porque quando guardamos o mandamento, o texto segue dizendo, para que vivais. Essa vida não é primeira terrena, mas primeira espiritual. A palavra de Deus é espiritual e ela gera vida espiritual e, consequentemente, gerando essa vida espiritual através da obediência aos mandamentos. Deus leva o povo para o deserto para se manifestar ao povo por intermédio da sua palavra. O povo não tem doutrina, o povo não tem conhecimento de Deus. O povo está há 430 anos no cativeiro. Esse povo precisa conhecer a Deus. Não é diferente comigo e com você como saindo do mundo. Apesar de sairmos do mundo pela graça do Senhor e sermos salvos em Cristo Jesus, todavia não conhecemos a palavra de Deus. A pessoa ainda não tem entendimento de Deus. A pessoa ainda é uma criança espiritual. Por isso, o entendimento dessa passagem fica mais claro. Deus leva o povo para o deserto para ensinar o povo a obedecê-lo, a se submetê-lo à vontade de Deus, porque somente através dessa submissão
pelo cumprimento dos mandamentos é que nós vamos viver, é que nós vamos se multiplicar, e é que nós vamos entrar na terra e possuir a terra, porque apesar da terra ser prometida e por promessa já ser nossa, ainda não possuímos a terra, ainda não estamos lá dentro. Nós devemos entender isso, ainda não entramos na salvação, ainda estamos lutando dia por dia, um dia após outro, para a gente chegar naquele grande dia e ali nós descansar de todas as nossas obras. Por isso é importante nós entender. Então Deus está trazendo o mandamento para o povo, ensinando o povo para a compreensão disso. O versículo 2 está escrito: e te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar. Olha só, Deus provando aí. Deus está provando no deserto. O deserto é um meio de Deus provar o nosso coração. Vamos continuar a leitura. Para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Então, qual é o objetivo do deserto? Qual é o objetivo da provação, independente da qual seja de Deus sobre a nossa vida? É para mostrar para nós. Quando Deus fala aqui, se guardaria os mandamentos ou não, esse é o motivo pelo qual Deus colocou no deserto, esse é o motivo pelo qual Deus está humilhando nós no deserto, porque nós temos dificuldade de nos humilhar a nós mesmos. Então Deus precisa muitas vezes nos humilhar através de situações. Talvez vocês achem estranha o ressoar desta palavra, Deus humilhar, porque a Bíblia fala que Jesus, no capítulo 2 de Filipenses, que ele se humilhou a si mesmo. Ou seja, Jesus, como filho de Deus, submisso, ele se humilhou sendo obediente. Essa humilhação é quando nós se submetemos. Não existe uma maior humilhação para o homem do que se submeter à vontade de Deus. Marcelo, por quê? Porque a nossa natureza não se submete à vontade de Deus. A nossa natureza é inversa à vontade de Deus. A nossa natureza só quer o que desagrada e entristece a Deus. Então, obedecer a Deus é humilhar o nosso eu, é humilhar as nossas vontades, é humilhar os nossos sentimentos contrários, nossos pensamentos desalinhados com os pensamentos de Deus. E muitas vezes a gente não entende isso, então Deus nos coloca em situações de humilhação, para que nós vejamos o quanto nós somos nada e o quanto nós somos dependentes dele. Você é dependente de Deus, você depende plenamente dele, eu e você, mas muitas vezes a gente não entende desta forma. E, no entanto, Deus, porque nos ama e nos quer nos introduzir na eternidade e ainda nesta terra nos abençoar com muitas bênçãos, Deus nos coloca no deserto. Deus nos coloca no deserto. Mas preste bem atenção. Para saber o que estava no teu coração. Porventura, Deus não sabe o que está no coração do homem? Pois a Bíblia diz no capítulo 17, verso 9 do profeta Jeremias, que Deus sonda, esquadria o coração do homem, prova os seus pensamentos, e isso para dar a cada um segundo as suas obras. Porque o coração do homem é perverso, ele é maldoso. O meu coração é perverso, o seu coração é perverso. Aliás, em nada, não há nada de bom em nós não existe nada de bom. Não é eu que digo isso, é a Bíblia, capítulo 7 de Romanos, o versículo 18, Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, nessa estrutura humana, não habita bem algum, não tem nada de bom, porque nós somos pecadores, salvo mediante a graça. É por isso que Jesus veio, é por isso que Jesus morreu. Então Deus conhece o coração. Então quando ele fala para ver o que estava no teu coração, não é para Deus ver o que está no coração, é para nós percebermos o que somos, o que temos, quais são nossos ideais em relação a Deus, qual é a nossa visão em relação a Deus, se de fato nós somos convertidos, se de fato nós amamos a Deus. É para nós ver o que está no nosso coração.
Deus sabe o que está no teu coração. Deus sabe o que está dentro do teu íntimo, que você nem sabe. Nós não sabemos muitas coisas relacionadas a nós mesmos. Tem sentimento dentro de nós que nós não compreendemos a sua origem, o porquê sentimos. O ser humano, ele é como o planeta, ele é muito vasto, ele é muito extenso. Dentro dele, aquilo que Deus criou dentro no homem, a sua estrutura, é algo muito grande. Então o homem não consegue discernir, ele não consegue entender a sua própria natureza, as suas próprias vontades em muitos momentos. E por que disso? O pecado nos limitou. O pecado nos limitou no nosso entendimento, na nossa visão, na nossa compreensão. Então quando um dos meios que Deus usa para mostrar para nós onde está o nosso coração. Você lembra no capítulo 6, Jesus falando sobre o tesouro no céu e o tesouro na terra? Ele fala para não juntar tesouro na terra, onde a traça e ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas para juntar tesouros no céu, onde o ladrão não tem acesso, na eternidade. Aquilo que depositamos em Deus, a sua meditação, a sua entrega, a sua fidelidade a Deus, tudo isso você receberá no futuro da parte de Deus em forma de galardão e eternidade. As suas orações, a sua meditação, a sua conduta, o seu caráter, diariamente, isso são tesouros colocados, introduzidos, depositados como uma conta que temos literalmente falando nos céus. E ele diz, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O Senhor ainda fala de João no capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 18. Ele fala do que exatamente contamina o homem. O que contamina o homem? O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque de dentro do homem sai a prostituição, a fornicação, a blasfêmia, a mentira, a vaidade, o adultério, o engano, tudo que não presta está dentro de nós. O coração, quando a Bíblia se refere ao nosso interior, está relacionado ao nosso interior, espírito, alma, sede das emoções, razões, vontade, desejos, mente. É o que está dentro de nós. Então Deus está tratando, Deus está mostrando no deserto para mim e para você, diante dessa dificuldade, onde está o seu coração, se está nele, pelo que ele é. Porque se não tiver nele, a pessoa não vai suportar o deserto. Quantas pessoas estão abandonando Jesus porque Jesus permite vento, permite provação? Isso mostra para a pessoa, como para as pessoas que estão na sua volta, que de fato o coração da pessoa nunca esteve no Deus vivo. Nunca esteve alicerçado na palavra da verdade. Mas na verdade, servia da boca para fora. A palavra não estava introduzida no coração. E é isso que Deus está fazendo aqui. Para nós entender algo profundo. Eu preciso entender isso, você precisa entender. O versículo 3 é onde eu quero chegar. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Aqui está o segredo. Aqui está a chave, a palavra de Deus. Do versículo 1, os mandamentos de Deus. O Senhor nos coloca em situações na nossa caminhada, Deus nos prova de várias maneiras na nossa caminhada, para a gente entender isso. O contexto que nós lemos, o povo está querendo bater em Moisés, porque o povo não tem carne para comer. Só tinha o maná. E no Egito, o povo tinha carne. O povo tinha cebola, pepino e tantas outras coisas que no momento de relacionamento, no momento de oportunidade que eles estão tendo, no deserto, claro, mas estão tendo uma grande oportunidade de se relacionar com o único Deus e alcançar as bênçãos do Senhor,
dispensada através da fé em Cristo Jesus, o povo despreza esse momento. Não despreza o seu deserto. Não despreza esse momento que você está vivendo. Porque é esse momento que você está vivendo que te fará triunfar em Cristo Jesus. Guarde o que eu estou te falando. Esse momento de luta e de dificuldade, onde você não vê saída, que vai fazer você triunfar lá na frente em Cristo Jesus. Mas antes, nesse deserto, nós precisamos entender o versículo 3, que é a mesma passagem que Jesus citou na tentação no deserto, em Mateus capítulo 4, como também em Lucas capítulo 4. Por que Jesus citou essa passagem? Jejuando 40 dias. O que o diabo tentou fazer com Jesus, que não conseguiu, tentou fazer com o povo e conseguiu. Derrubou o povo no deserto. O povo que saiu do Egito para entrar na terra, eles foram numerados, porque Deus sabia que lá na frente o povo não ia entrar na terra prometida. O povo caiu em murmuração. O povo, nada estava bom para o povo. Apesar da situação ser difícil, mas uma coisa que não devemos fazer é murmurar. Não murmure neste teu deserto. Porque murmurar é até mesmo considerado como questionar a existência do Senhor. Murmurar é dizer com a murmuração: eu não acredito em Deus. Eu não acredito que Ele possa mudar esta situação. Eu não acredito que Ele esteja comigo. Isso é o peso da murmuração para o Senhor. Observe que quando Ele fala que vai trazer carne, Deus está irado. Mas Deus ia mostrar para o povo, ia prover para o povo, mas Deus está irado. Então o homem não viverá só de pão, ele vive também de pão. Por que não viverá só de pão? Porque ele vive de pão também. E o pão está relacionado ao que é material, ao que é físico, à comida do cotidiano, comida. Que nós precisamos alimentar a nossa matéria. Pois o contexto todo está falando de comida, da necessidade no momento. Mas o povo não estava vendo a maior necessidade. Muitas vezes o deserto limita a nossa visão. O povo está buscando por uma necessidade, está murmurando por uma necessidade, mas esquece a principal necessidade. Porque a necessidade momentânea limitou a visão do povo para a necessidade eterna, que é a necessidade espiritual. Nunca olhe para a sua dificuldade, o seu deserto que está passando agora, que você está passando, com a visão carnal. Olhe ele com a visão espiritual, porque se você olhar com a visão carnal, você não vai conseguir. Você não vai entender o porquê você está passando isso. Existe um propósito maior além de comer e beber e se vestir. Existe um propósito maior de simplesmente Deus vir e prover a sua necessidade física. Não se trata somente disso. Se trata disso também, mas não somente disso. Porque tudo tem origem no espiritual. Então o propósito é muito além do que você está vendo. Mas muito dentro do deserto, a sua visão, ela se funila, em vez de abrir a visão, ela se funila. A pessoa não entende a guerra, não entende a luta, não entende porque está sendo perseguido, não entende porque Deus está permitindo faltar no armário. Deixa eu falar um breve testemunho para vocês. Teve um período da nossa vida, eu e minha esposa, a Sônia Gonçalves Santana, ela está ali descansando agora, estou até aqui com medo de acordar ela. Está cansada e está descansando. Em um dos nossos momentos, muitos momentos para a glória de Deus, da nossa vida com o Senhor, tinha uma luta para chegar sobre a nossa vida muito grande. Muito grande. Dentro de ministério, família. Sabe quando a luta parece que se combina de todos os lados, é como Jó, não na mesma dimensão. Mas um chega com a notícia, outro chegou com o outro. Não, isso aqui aconteceu, isso está acontecendo. Sabe? Vários pontos ao mesmo tempo.
E Deus, para nos preparar para esse momento, nos dá estrutura espiritual, emocional, equilíbrio, direcionamento e paz acima de tudo. Porque a paz de Deus não é condicional que temos. A paz de Deus nos dá direcionamento, alegria e esperança diante de provações, às vezes impossível de ser solucionado aos olhos humanos. Então Deus permitiu faltar as coisas aqui em casa. As coisas foi faltando, foi se funilando, porque Deus queria uma semana de propósito. Deus queria uma semana de consagração, de jejum. 7 dias, direto só na água. E a gente ainda não tinha buscado esse nível de consagração. Já tínhamos consagrado até 3 dias, mas esse nível não. E eu não estou falando aqui para vangloriar, eu estou falando de uma experiência pessoal. Para nós entender isso aqui, se eu estou trazendo isso aqui agora, essa experiência que nós tivemos, é porque tem direcionamento. Tem direcionamento. E assim a gente fez. Depois no final dos 7 dias, a luta se levantou. Mas sabe o que acontecia dentro de mim, dentro da minha esposa? A gente só orava. A gente sentia alegria e paz dentro de nós. Algo que não dá para descrever com palavras. Somente você vivendo essa experiência. Não dá para descrever. Por quê? Porque Deus ele teve que criar uma situação, porque a nossa visão não estava entendendo no momento o que Deus estava querendo. Então Deus se manifestou de outra forma. Então eu vou trabalhar, porque quando a gente não entende de uma forma, Deus se manifesta de outra. Mas Deus ele faz, porque ele tem algo para realizar na sua vida e através da sua vida. Mas depois de tudo isso, uma bênção muito grande chegou. Não foi assim com Jesus no deserto? Depois que passou os 40 dias, os anjos veio e serviram. Bênção celestial para o Senhor Jesus. Não é diferente comigo e com você. Não é diferente. Eu preciso crer na palavra. O homem viverá não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, o versículo 3, está escrito assim, Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ainda em Hebreus capítulo 1, versículo 2, está escrito, o Filho que é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa. Tudo foi criado pela palavra. Tudo é sustentado também pela palavra. É Deus que sustenta eu e você pela palavra. Deus é que sustenta a dificuldade, a situação, o processo. Tudo está sendo sustentado. Sabe, como uma bandeja que você segura na sua mão, está sendo sustentado pela palavra. Não é diferente da minha vida espiritual, em todas as áreas, comigo e com você. Deus sustenta mediante a palavra. Ele sustenta você dentro do processo. Ele sustenta você dentro da situação. No capítulo 4, versículo 17 de Romanos está escrito, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu quero só esse trecho do versículo. Chama à existência as coisas que não existem. Como Deus faz isso? Pela palavra. É por isso que no deserto, nas lutas, nós temos que entender esse poder da palavra. A palavra é uma pessoa, é o próprio Jesus Cristo. Nós precisamos ter esse relacionamento de profundidade. E esse relacionamento se dá principalmente no deserto, quando você não tem para onde você correr, não tem porta para você abrir, não tem pessoas para ajudar você. Você bate em muitas portas, você pede ajuda a muitas pessoas, ninguém tem, ninguém te ajuda, você pede intercessão para muitas pessoas, acontece o que aconteceu com Jesus, pediu Tiago, Pedro e João para interceder juntamente com ele, foram dormir, entendeu? Por quê? Porque é um particular de Deus com você, é um particular de Deus com você, mas
Mas dentro desta situação, observa o que Deus falou para Moisés. Deus falou: Moisés, fala para o povo santificar hoje, porque amanhã eu vou trazer providência. Observe que o povo está no deserto, o povo está ali naquela situação, mas Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou trazer a bênção para o povo neste deserto. Moisés era um homem de Deus, Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus, mas Moisés, quando ouve Deus falar desta forma, que ia trazer carne para o povo comer durante um mês, ou seja, trazer a providência para o povo, Moisés fica assustado. É por isso que ele diz: Deus, eu estou no meio de um povo de 600 mil homens de pé, e estava se referindo só a soldados. Ali tinha mais de 2 milhões de pessoas no deserto, e Deus está dizendo: eu vou prover a necessidade deste povo. O povo está no deserto, não tem de onde tirar. Por isso que Moisés disse: ó, o gado, as ovelhas, peixe do mar, ainda não dá para alimentar esse povo, esse tempo que o Senhor está dizendo aí. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: isso é uma loucura, porque, irmãos, tem momento que Deus vai trazer palavra, mensagem, direcionamento para a sua vida, que a situação que você está, você vai dizer: não é Deus que está falando, porque a gente se limita, a gente, pelo fato de sermos limitados, a gente, por ter uma visão limitada, por causa da nossa natureza pecaminosa, a gente entende muitas vezes que Deus é limitado também. A gente não compreende que Ele é todo poderoso, que não existe um impossível para Ele. Lembra de Lucas capítulo 1, verso 37? Porque não há nada impossível para Deus. Lembra do capítulo 18, versículo 14 de Gênesis, os anjos falando: haveria alguma coisa difícil para Deus? Não haveria. Então, Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele manda e desmanda. Apesar de Moisés não crer, apesar do povo estar murmurando, Deus ia trazer a providência para o povo naquela situação, independente do povo tivesse crendo ou não, Moisés se cresce ou não. Deus naquele momento nem estava necessitando de fé, porque ninguém estava exercendo fé ali, nem mesmo Moisés. Nem mesmo Moisés estava exercendo fé em Deus. Ah, Deus vai prover. Não, eu creio que Deus vai trazer uma provisão aqui no deserto. Não, o povo estava murmurando. O povo estava querendo voltar para o Egito. Porque é assim, diante da luta do deserto, muitas vezes queremos voltar para o Egito, voltar para o mundo, para ver as práticas. Isso só mostra onde está o nosso coração, no mundo, ainda não em Deus Todo-Poderoso. Então, Deus, eu vou trazer, mas santifica o povo. Deserto é lugar de santificação. Às vezes precisamos descer mais na dificuldade que estamos. Às vezes precisamos santificar mais na dificuldade que estamos. Porque Deus, dentro da situação difícil, Ele vai demonstrar o seu poder, a sua glória, para que o nome dEle seja glorificado. Esse feito passou todos os tempos, todas as eras, chegou até nós. O feito de Deus é algo sobrenatural. É um milagre de uma extremidade tremenda que Deus fez aqui. É o que Deus vai fazer na minha vida, é o que Deus vai fazer na tua vida. Deus está trazendo a compreensão do deserto, o propósito do deserto, porque Deus realizou a palavra. Moisés, apesar de não acreditar, Deus, olha a situação que nós estamos. Deus, olha o momento que eu estou vivendo, e o Senhor fala que vai fazer isso. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, porventura, Moisés, seria encurtado o braço do Senhor? Então verá se cumprirá a minha palavra ou não. O braço de Deus não pode ser limitado. Não existe nada que limita a Deus. Deus não tem limite. Ele é o que é. Ele faz e desfaz, manda e desmanda, porque Ele é Deus. Ainda que você não acredita por causa da angústia, da luta, por ver tudo destruído, Deus está dizendo: vou eu entrar com providência, e esta providência não é qualquer providência. Deus trouxe codorniza a voar em uma altura de 1 metro, talvez 1,5 metros, para que o povo pegasse aquelas codornizas. Deus trouxe de longe aquelas codornizas. Deus trouxe de longe
A bênção de Deus não vem de perto. A bênção de Deus vem de longe. Sabe por que eu estou sorrindo aqui, falando essa palavra? Porque o Espírito de Deus encheu meu coração e me fez lembrar da passagem do Mar Vermelho. Deus falou para Moisés: se posiciona, Moisés, levanta o teu cajado. E Moisés levantou o cajado no cair da tarde. A Bíblia diz que ele passou a noite toda com o braço levantado. Ele não tocou na água. Deus não mandou ele tocar na água, não. Olhe na Bíblia. Deus pediu para ele levantar o cajado sobre as águas. E ele passou a noite toda com o braço estendido, com o cajado na mão, que era a autoridade que Deus deu para ele usar. Usa a sua autoridade. E a Bíblia diz que a noite toda, até quase pela manhã, a quarta vigília, o mar se abriu. O mar se abriu só quase pela manhã, na quarta vigília. Sabe por quê? Porque quando ele levantou o cajado, o mar não se abriu da onde ele estava para lá. O mar se abriu do outro lado para cá, ou seja, a bênção estava do outro lado, vindo de encontro com o povo. É por isso que o mar se abriu para o povo pela manhã, já quase na quarta vigília. O que significa isso? Quando Moisés levantou o braço, passou-se a noite toda aquele mar se abrindo. A noite toda. Quando chegou pela manhã, chegou ali. O que nós aprendemos com isso? Às vezes a gente está orando, ou às vezes está até murmurando, mas não compreende que a bênção já está vindo. Ela já está a caminho. E a pessoa, por não ver diante dos seus olhos, não acredita. Porque a pessoa precisa ver diante dos seus olhos. Mas a pessoa não entende que há um processo. Há um processo. Há um processo para tudo nesta vida. Então entenda, Deus está trabalhando na sua vida. E Deus proverá a sua necessidade dentro desse deserto. Deus falou para Moisés: Moisés, fala para o povo, santifica, porque amanhã trarei a bênção. Então nesse deserto santifica, consagra a tua vida, busca mais. Está difícil, é no deserto que Deus trabalha, é no deserto que Deus fez as maiores maravilhas, é no deserto onde houve as maiores manifestações de Deus na vida do seu povo. Amém? Fique com essa palavra. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, toma nas mãos do Senhor a vida do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus Cristo, trabalha de uma forma poderosa sobre a vida dele, sobre a vida dela. Sustenta, Senhor, neste deserto. Sustenta, meu Deus, nesta guerra, nesta peleja, nesta necessidade. Nós tomamos posse da palavra do Senhor nesta live, Senhor. Crendo, Senhor, que por esses dias, Senhor, algo sobrenatural o Senhor fará, algo grandioso o Senhor fará. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, portas se abrirão, portas, meu Deus, se escancararão, portões, não será nem porta, serão portões do tamanho da bênção que o Senhor está trazendo sobre a nossa vida. Senhor, eu creio, eu acredito que meus irmãos e irmãs que estão assistindo essa live, crê também, recebe esta palavra, esse direcionamento para a glória do Senhor. Meu Deus, permaneça conosco, nos fortalecendo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus Cristo, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Fique na paz.